oportuno. Gostaria de saudar aqui a professora Cris e agradecer pela organização desse evento. E saudar o nosso querido convidado da noite, o professor Rodrigo Marques. Agradeço demais por ter aceito gentilmente o convite de participar conosco hoje. Tenho a certeza de que será uma noite extremamente interessante para a gente discutir. Antes de passar a palavra para o professor, eu gostaria de fazer aqui uma rápida apresentação, né, da trajetória intelectual do professor Rodrigo, né? Ele é doutor em Educação pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp. Mestre em Educação pela Universidade de Sorocaba, né? Especialista em Educação Ambiental pela USP São Carlos, né? Especialista em Gestão da Educação Pública pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e licenciado em Geografia pela Universidade de Sorocaba e Pedagogia também pela Universidade da Cidade de São Paulo. Ele atualmente é pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no Rio Grande do Sul. É docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Ibirapuera, membro do Grupo de Pesquisa Subjetividade, Educação Escolar e Políticas Educacionais. É também pesquisador do Grupo de Estudos Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia da FURG, né, da Fundação Universidade do Rio Grande. É professor convidado internacional do Arte e Cultura. Professor e pesquisador nas áreas de Filosofia da Educação e Ecologia Política, atuando principalmente nos seguintes temas: Ecologia, Educação Ambiental, Políticas Públicas, Educação e Meio Ambiente, Geopolítica, Geografia do Brasil e Geografia Geral. Fundamentos e Metodologia do Ensino de Geografia para Ensino Fundamental e Médio, Teoria do Currículo, Formação de Professores, Fundamentos e Teorias da Educação Brasileira. Foi coordenador do curso de Geografia da Universidade de Sorocaba, coordenador do projeto PIBID, Geografia, coordenador de Pedagogia da Faculdade de Sorocaba e colaborador, né, do Centro Internacional Interdisciplinar de Investigação e Ensino Aplicado, promovido pelo convênio entre a Alice Solomon Hochschule, de Berlim, a Universidade Autônoma Benito Juárez, do Oaxaca, a Universidade de Sorocaba e a Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, financiado pelo um dos maiores centros, né, de intercâmbio acadêmico, né, que é o DIAD, da Alemanha. Então, dentre essa produção, essa história vastíssima, né, do professor Rodrigo, talvez eu gostaria de destacar aqui, né, pelo menos dois textos que eu achei extremamente interessante, né? Um deles que ainda não foi publicado, é uma parceria que nós acabamos de realizar, né, que sairá provavelmente em junho. Ele nos enviou um capítulo para uma obra coletiva que nós estamos organizando, né, que é o Pensamento Anarco-Libertário e a Universidade, algumas considerações ao redor da ciência, da educação e do ensino popular. Quando sair, sugiro a todos e todas que leiam, que é um texto extremamente oportuno, e uma homenagem que ele fez a um colega comum, né, o Marcos Reigota, Portadilha, a Marcos Reigota e sua vibrante presença ecológica, militante, freiriana e pacifista. Então, esse é o nosso convidado, né, um pouco da história acadêmica do professor, vastíssima, e sem mais delongas, passo agora a palavra para o professor Rodrigo. Rodrigo, meu querido, muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez, esse espaço é todo teu. Fique bem à vontade. Não fala essas coisas, não se convida vampiro para festa assim, cara. Fábio, obrigado pelas gentis palavras, obrigado pelo convite, obrigado por esse acolhimento aí com vocês da Unicatólica. Para mim é uma honra, uma alegria, uma sensação muito grande, não só estar aqui nessa noite, mas também poder estar dialogando com vocês esse tempo todo, a oportunidade que vocês me deram em relação a poder contribuir com o livro, as conversas que estamos tendo em relação ao observatório também que vocês estão organizando aí, e para mim é uma alegria incontida, assim, poder estar conversando com vocês. E como eu preparei um texto aqui, eu vou fazer o agradecimento mais redondo mesmo. Vocês estão me ouvindo, né? Travou minha tela aqui?
Estamos ouvindo. Ah, perfeito. É que travou minha tela aqui. Assim, na internet, né? Ela pode cair num certo momento aí. Aí eu até peço desculpas. Eu espero que quando travar aqui, ela realmente caia, porque senão eu começo a xingar aqui, como faço com as aulas que eu tô dando, e aí é um problema. Beleza. Mas... Enfim, é uma alegria muito grande, quero agradecer demais a você e a Cris, tá? E para essa noite, vocês me convidaram para falar sobre a pandemia da Covid e o meio ambiente, os impactos da pandemia em relação ao meio ambiente. Eu fiz um texto ao redor, eu fiz um textinho aqui de algumas páginas, eu tentei ao máximo condensar minhas ideias, mas eu precisei escrever um texto. Eu, geralmente, quando venho conversar com as instituições, eu venho com a cara e a coragem, mas hoje, como eu estava com muita coisa em mente, eu falei, deixa eu preparar um textinho. Eu fiz um textinho de ontem para hoje, que acredito que tem organizado melhor as minhas ideias, são algumas coisas sobre as quais eu estou pensando ainda, sobre as quais eu estou pesquisando ainda, e como eu falei, né, eu acho que eu vou estar experimentando alguns conceitos entre vocês aqui, que eu estou produzindo, e vamos ver como é que vocês vão receber essa fala minha, tá? Já vou dar alguns avisos de cara quando começar a ler o texto, e aí vocês se preparam um pouco aí, tudo bem? Deixa eu fazer um merchan meu. Eu estou dia 2 de junho pela editora FI, que é uma editora de copyleft, de acesso aberto. Eu estou lançando uma coletânea de textos, um livro de coletânea de textos. Era um projeto antigo meu, com alguns colegas, e estaremos lançando dia 2 um livro chamado Diálogos com a Música Extrema. Como ela é uma editora FI, como ela é uma editora de acesso livre, então quem quiser pode ir lá e baixar o livro. São textos bastante interessantes, é uma temática bastante recente no Brasil, os diálogos sobre música alternativa, música extrema, música punk radical, e a gente fez diversos diálogos. Eu fiz um diálogo, eu organizei o livro, e eu tenho também um texto ali sobre a música extrema e o meio ambiente, e vários colegas dialogaram com outras áreas. Então, fica o convite para vocês acessarem o livro. Ele pode ser comprado também, mas fica o convite, aí depois eu passo para vocês o link quando for lançado. Enfim, montei um textinho aqui, conto com a paciência de vocês, conto com a atenção de vocês. Eu espero não devagar demais, eu espero também que eu não tenha divagado demais. Se eu devagar também aqui um pouco, eu peço que vocês depois me ajudem a concentrar as ideias nas questões aí. Eu preparei um texto chamado Inferseno. Como assim Inferseno? Vou explicar já. Quero agradecer o convite em poder conversar um pouco com a comunidade da Universidade Católica de Tocantins, especialmente sobre um tema que me é muito caro e que faço questão em sempre de torná-lo mais polêmico, já que, como diria o anarquista Proudhon, que sempre façamos uma boa polêmica, ou como sugere Deleuze, a partir do teatro da crueldade do Antonin Artaud, somente a violência no pensamento, tá? Nos faz realmente pensar e não somente regurgitar imagens do pensamento. Então, eu sempre quero tornar mais polêmico do que o tema meio ambiente já é, o qual hoje não pode ser pensado ou discutido sem falarmos da pandemia da Covid-19. Quanto das questões políticas, econômicas e sociais que atravessam o tempo que nós vivemos. Ou, como diria o filósofo francês Henri Bergson, nossa duração, esse presente sem necessariamente um passado estruturado e um futuro pré-estabelecido. Agradeço mais uma vez, novamente, o convite feito pelo Fábio e pela Cris, eu vou controlar meu tempo aqui também, com os quais eu venho dialogando sobre o belíssimo trabalho a ser realizado no Observatório e também sobre as demais questões científicas, acadêmicas e universitárias em geral, sobre as quais nós estamos conversando. Gosto muito dessa parceria, visto que amplia ainda mais as redes nas quais eu venho me inserindo sobre educação e ecologia, as quais envolvem pensadores e pesquisadores da FURG, onde eu estou como pós-doutorando, estagiário de pós-doutorando, né, sob a supervisão da professora Paula Henning, com a qual depois eu vou organizar esse texto e nós iremos publicar o que nós conversarmos aqui, com o professor Leandro Belinaz, da Universidade Federal Santa Catarina, também um grande amigo nosso, com os quais dialogamos bastante, com o pessoal da Uniso, com o Marcos Reigota, claro, o Marcos Reigota foi meu orientador de
de graduação e foi meu orientador de mestrado, com o qual eu tenho uma dívida eterna, assim, de tanto que ele me ajudou, tanto que essa parceria em relação à Alemanha, do qual eu fiz parte do convênio, também em parte graças a ele que montou esse convênio e eu pude contribuir um pouco. Com parceria também com a professora Shaula Sampaio, da Federal do Rio de Janeiro, com os professores Soler Gonzalez e Andréa Ramos, com o pessoal da Federal do Paraná, Marilena Loureiro, com o meu ex-orientador de doutorado, Silvio Galo, e o pessoal do Grupo Transversal, com os quais eu também venho conversando já há alguns anos. E também o pessoal da Universidade Autônoma Benito Juárez de Oaxaca, na qual hoje eu estou como professor convidado do programa de doutorado em Educação, Ciência e Arte. E eu quero, assim, dizer que é muito bom estar abrindo mais espaços e abrindo mais conversas, estabelecendo mais conexões, como estamos com vocês aí. Espero que seja uma parceria bastante promissora aí. O convite para essa minha fala foi seguido, claro, com uma série de dúvidas sobre qual seria a minha abordagem, visto que sou um pensador e pesquisador da educação ambiental. Eu me enfoco intenso na filosofia política com a qual venho dialogando nos últimos anos. E me perguntava qual seria a melhor forma de trazer até vocês tanto a perspectiva com a qual nós, da educação ambiental mais libertária, anárquica, preocupada muito mais com o comum e social do que necessariamente com o esverdeamento do capital, quanto as filosofias políticas da diferença se debruçam sobre uma possível e necessária forma de pensar a relação entre a pandemia de Covid e o meio ambiente. Bom, como lá no comecinho falei que primava pela polêmica, o melhor termo que posso utilizar para discutir a questão ambiental em face com a pandemia, talvez seja a palavra inferno. Eu trabalhei com o conceito de inferno em uma oficina que eu dei aqui em Sorocaba, no Sesc de Sorocaba, junto ao grupo Ritmos de Pensamento, com o qual eu utilizo o conceito de inferno e o conceito de ecodemos, para conversar justamente sobre os sentimentos que nós estamos tendo perante a tragédia ecológica que nós estamos vivendo. Eu não vou adotar um tom pessimista aqui, mas eu também não vou adotar um tom que seja extremamente de sonhos e devaneios ao redor de um futuro idílico em relação ao meio ambiente e à educação ambiental. Eu vou explicar para vocês durante o meu texto, tá? Então, essa é a postura que eu estou assumindo. Não é uma postura pessimista, mas, ao mesmo tempo, ela não é uma postura de otimismo desregrado, do mau sonho, e sim de um sonho esperançoso que a gente constrói no dia a dia, como sugere a nós Paulo Freire, né? Para propor, então, falo do inferno. E que propor para discutirmos aqui que pensemos nossa atual era geoecológica como um conceito com o qual venho brincando, discutindo, e pelo que eu já pesquisei, ainda não fui sugerido no Brasil, pelo menos em língua portuguesa, que é o conceito de inferceno. O que é inferceno? Vamos lá. Para explicar o que seria esse inferceno, preciso, em primeiro lugar, fazer uma rápida recordação das aulas de geologia do ensino médio, em dizer que o sufixo seno, ao final da palavra, é relativo ao prefixo seno, presente na terminologia cenozoico, que é, de acordo com os geólogos estudiosos da história evolutiva do planeta, a atual era que sucedeu ao Mesozoico. Seno, novo, zoico, vida, zoe. Tá? Então, inferceno, relativo ao Cenozoico. O Cenozoico é dividido em dois períodos, o terciário e o quaternário. O terciário que se estende de 65 milhões até aproximadamente 2 milhões de anos. Início do período das glaciações. E é dividido em 5 épocas. Esse terciário, primeiro momento desse Cenozoico, dividido em 5 épocas: Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno e Plioceno. O quaternário, que é o mais recente, é dividido em 2 épocas: o Pleistoceno, marcado pelas grandes glaciações, alguns geólogos dizem que foram 7, outros dizem que foram 4, e caracterizados por períodos interglaciais quentes, os quais nós estamos inseridos hoje. E o Holoceno, a partir do qual temos o surgimento das primeiras cidades, marcado pelo equilíbrio térmico atual, e no qual se desenvolve a maior parte da história estudada nas escolas e universidades. 10, 12 mil anos. Mas, em meados dos anos 90, o biólogo Eugene Stormer e o químico vencedor do prêmio Nobel Paul Crutzen cunharam o termo antropoceno,
que designa uma nova época que pode ser considerada, que pode ter seu início considerado em meados do século XVIII, com o advento da máquina a vapor e o surgimento do capitalismo industrial. Graças à indústria, o processo de colonização das Américas, África e Ásia, uma transformação rápida e brutal das paisagens naturais em tão pouco tempo, passou-se a se considerar o ser humano como um agente transformador da paisagem e do ambiente do planeta, capaz de modificar, de modo sem retorno, a dinâmica ecológica, climática e ambiental que garanta o suporte da vida para o próprio humano e os outros seres que compartilham o planeta conosco. Diferente do que se costuma sugerir quando falamos em ecologia e movimentos ambientalistas, a preocupação com a ação humana do planeta não é tão recente e nem apareceu do nada dos anos 60. A ideia do antropoceno, marcada, elaborada, cunhada nos anos 90, é a ideia na qual, desde o século XVIII, os seres humanos eles vêm mudando o planeta de forma que os próprios seres humanos se tornaram um agente geológico tão poderoso, tão forte, tão intenso, que já não dá mais para pensar o planeta em seu futuro sem estudar a ação geológica do ser humano, que inclusive agora está mudando o aspecto climático do planeta, com o aquecimento global provocado justamente pelo desmatamento, justamente pela emissão de gases de estufa, justamente pela emissão de metano, gás carbônico, enfim. Bem, essa preocupação com o meio ambiente ela é muito antiga. Alexander von Humboldt, naturalista prussiano, pai da sistematização da geografia moderna nos anos 20 e 30 do século XIX, já alertava sobre o risco das mudanças climáticas ao ver a mudança na paisagem que a colonização espanhola promovia nas plantations venezuelanas. Plantation, conceito interessante que a gente vai discutir daqui a pouco também. Henry David Thoreau, escritor do libelo A Desobediência Civil, que depois inspiraria Gandhi, Martin Luther King, o movimento pacifista e ecologia nos anos 60, em meados dos 1800, também já requeria um retorno à vida selvagem devido à insuportabilidade da vida urbana e capitalista, no seu conhecido Walden e a Vida nos Bosques. Toda pessoa que queira discutir ecologia precisa ler o Walden e a Vida nos Bosques. É um texto lindíssimo, no qual ele sugere justamente como se pode fazer parte da natureza sem se sentir superior, dominante ou dono da mesma, né? No decorrer da segunda metade do século XIX, e aí vou falar um pouco do texto que eu escrevi para vocês, o geógrafo anarquista francês Élisée Reclus já se incomodava e denunciava a destruição ambiental, além de justamente reclamar da condição na qual os seres humanos do capitalismo tratavam a Terra e seus habitantes não humanos. Duas belas obras, uma sobre a vida dos riachos e outra sobre o vegetarianismo e a relação com os animais, destacam o pioneirismo e a militância de Reclus. Associa-se a isso os movimentos feministas britânicos, que já nos anos 10 reclamavam o trato dados aos animais em laboratórios e em suas lutas anti-vivisseccionistas. Para quem não sabe, vivisseccionismo é a arte de você abrir o animal vivo para estudar ou mexer com o interior do bicho ainda vivo, né? Vamos lá, ainda sobre o antropoceno, enquanto Bruno Latour destaca que esse antropoceno pode ser considerado como um período no qual o efeito dessa transformação promovida pelos seres humanos na superfície terrestre já passa a ser sentida pelos próprios seres humanos, uma filósofa da ciência belga chamada Isabelle Stenger sugere que mais que o antropoceno ser compreendido como um período onde os efeitos são sentidos, e onde é justamente a Terra compreendida como Gaia. Gaia é um organismo vivo autossuficiente na geração da própria vida, como sugerido pelo James Lovelock e pela Lynn Margulis nos anos 70, 80. Essa Gaia já passa a reagir em uma operação na qual, de forma irreversível, os seres humanos passam a sentir a própria reação do planeta. E como essa reação passa a afetar a vida humana em sua qualidade, autonomia e própria existência. É Gaia, em resposta ao antropoceno, criando uma era de catástrofes. É a pergunta: o que a Terra fará? Outro conceito pertinente a essa discussão é o de capitaloceno,
desenvolvido por Jason Moore em 2016, que atribui não necessariamente ao humano a transformação irreversível do planeta, mas ao capitalismo. Em especial, sua intensificação a partir do momento em que passa a homogeneizar as práticas sociais, culturais, políticas e econômicas ao redor do globo. Existe ainda o conceito de plantation seno, sugerido por Donna Haraway, com a qual eu vou conversar também um pouquinho, no qual a paisagem global torna-se cada vez mais uniforme devido à transformação de gigantescas áreas em campos exclusivos de produção de commodities como soja, milho, cana e gado. Nós estamos sendo justamente afetados pela plantation seno no dia de hoje, de ontem, onde a ausência do licenciamento ambiental foi aprovada pela Câmara dos Deputados, literalmente passando a boiada. Vamos ver o que o Senado fará com isso, porque sabemos o que vai acontecer se chegar ao alto escalão do executivo nesse país hoje. E é complicado, porque isso nos afeta não só ambientalmente, mas inclusive em relação à própria perspectiva capital que o país sugere ao mundo, né? No mesmo texto em que Donna Haraway traz o conceito de plantation seno, ela também traz um termo que me soa interessante demais e que vai antecipar e influenciar aquilo que eu venho chamando de inferseno, que é o Cthulhuceno. O que é o Cthulhuceno? Há uma influência do monstro cósmico de Lovecraft, o qual, nas histórias de horror do escritor estadunidense, é justamente chamado pelos rituais voodoos para acabar com a humanidade. O Cthulhu é um monstro gigantesco, de centenas de metros de altura, se não quilômetros de altura, com asas gigantescas de morcego, com tentáculos no rosto, o qual justamente o Lovecraft tinha uma perspectiva bastante racista e ele adorava acusar os rituais voodoos e satânicos, pagãos e hereges, e ele nas suas histórias denunciava esses rituais voodoos, acusando-os de evocação de demônio. Que demônio era esse? O Cthulhu. Tá? Mas ao contrário do racismo inerente às histórias do horror cósmico do Lovecraft, Haraway sugere uma outra perspectiva de Cthulhu, ou de Cthulhuceno. Que perspectiva é essa? Cthulhu também é uma palavra que pode designar não monstros ruins, monstros destruidores, mas justamente aqueles monstros do subterrâneo do planeta que não querem dialogar com os humanos, porque justamente não só pelo medo que os monstros têm dos humanos, mas porque não querem fazer parte dessa perspectiva predatória e destruidora que os seres humanos têm com o planeta, coisa que esses monstros não têm na mitologia grega. Então, a Haraway sugere um Cthulhuceno no qual o planeta, com todos os seus tentáculos internos e seus monstros, no melhor sentido, que não querem se misturar com os humanos. Cthulhu não é mais, ou Cthulhuceno, não é mais do que um dos 1000 nomes de Gaia. O que seriam esses 1000 nomes de Gaia? É a designação que cada uma das culturas não ocidentais dão ao planeta. Há uma acusação dessas culturas não ocidentais, na qual a única dessas perspectivas civilizacionais que estabelecem uma relação de predação com o planeta é justamente essa civilização judaico-cristã. Os outros nomes de Gaia, na verdade, são os 1000 nomes de Gaia, são as 1000 formas diferentes de observar o mundo, de entender o mundo, de se relacionar com o mundo. Tem a página no YouTube que traz as palestras relativas ao evento que aconteceu em 2015, justamente chamado Os 1000 Nomes de Gaia, no qual vocês podem também dar uma olhada em que perspectiva esses pensadores estão discutindo essas novas relações com o planeta e não necessariamente a relação de predação, exploração e utilitarismo com o planeta. Bom, quando eu penso no conceito de Cthulhuceno, de Donna Haraway, me vem à cabeça as cosmologias Yanomamis, trazidas no relato de Davi Capenaua, no Queda do Céu. Não sei se vocês conhecem o livro Queda do Céu, que é o diálogo entre o Davi Capenaua e o antropólogo Bruce Albert, na qual o Davi Capenaua conta justamente a sua história
história, conta justamente a sua formação como xamã Yanomami e conta justamente como se dá a luta destes xamãs para se conter o céu. O que seria essa contenção do céu? Ao perceberem o tamanho do buraco cavado pelo homem branco na exploração de minérios, os gases e as substâncias liberadas pelos confins do planeta ameaçam a própria estabilidade do céu, tendo que os xamãs Yanomamis trabalharem demais para evocar os espíritos Shapiri, para que estes mesmos segurem o céu. Espíritos que também foram por demais evocados em outros momentos, nos quais as epidemias de sarampo, varíola e outras doenças europeias foram disseminadas, intencionalmente ou não, entre os povos originários. Os espíritos Shapiri geralmente eram evocados nos rituais xamânicos para curar de doenças os índios debilitados, para outras ações de guerra ou ações de agricultura, de produção agrícola, de caça, e essa evocação dos espíritos Shapiri, elas são cada vez mais intensas nos últimos 500 anos, justamente para se enfrentar o homem branco, e justamente também para se evitar que essa exploração demasiada, ela não traga de vez a queda do céu. Nesse sentido, é que são cada vez mais necessárias as vozes como Ailton Krenak e seus libelos, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo ou O Futuro Não Está à Venda, na qual o pensador sugere mudanças radicais nas formas de relação com o planeta, evocando muitas vezes a carta do velho chefe Seattle e sua denúncia sobre o pertencimento da Terra e o papel do humano na natureza e no cosmos. Eu tô na metade, tá? Tenham paciência aí, por favor. E essa é uma discussão muito antiga no próprio movimento ecologista, no qual os pensadores mais radicais, e quando falo de radicais não sugiro fundamentalismos, mas propositores de mudanças profundas em nossas relações com o planeta, do radicalismo raiz, de ir ao fundo do problema, como Paulo Freire sugeria a partir de suas leituras de Hegel e Marx, sugeriam que boa parte da tragédia ecológica se dava porque a sociedade judaico-cristã se via como imagem e semelhança de Deus e por isso autorizada a utilizar a criação como bem entendesse, devido à sua superioridade e, graças a essa imagem, a autoridade que havia lhe dado para mexer no planeta. E com a perspectiva de que sempre tudo seria constantemente provido. Por outro lado, a crítica a essa perspectiva sugeria que outros fatores necessitavam ser incorporados a essa questão, que não via necessariamente as especificidades econômicas, culturais e políticas da relação predatória do ser humano com a Terra. No movimento ecológico dos anos 60, nós já tínhamos um debate muito intenso sobre ou essa radicalidade na própria relação que o humano tem com o planeta, ou se a questão ecológica poderia ser tratada única e exclusivamente como uma mera questão técnica. A partir da tecnologia, vamos resolver todos os problemas ecológicos. A partir da revolução tecnológica, a partir da tecnologia 4.0, nós poderemos justamente resolver toda essa questão ecológica, só basta a vontade política. Um outro movimento ecologista mais radical vai dizer não, ou a gente muda as relações nossas para com o planeta, para com os outros seres, ou nós não iremos conseguir atender essa questão. Enfim, voltando ao Cthulhuceno, é a partir dele que posso trazer, então, de forma incompleta e em construção no meu pensamento, a noção de que o Antropoceno, o Capitaloceno, o Plantationceno e o próprio Cthulhuceno, que nós também podemos pensar que também estamos em um inferceno, ou infernoceno, não sei, eu não estou pensando nessa terminologia. Alguns pensadores e pensadoras sugerem que devamos escolher um dos termos. Eu sugiro que Antropoceno, Capitaloceno, Plantationceno, Cthulhuceno e agora o Inferceno são pertinentes para pensar a nossa presença do planeta e justamente como nós estamos reagindo à Covid-19. Como se reage a uma pandemia que ameaça a vida, se não de toda a espécie humana, mas ameaça a vida de multidões inteiras e a nossa própria forma de relação social um com os outros. Inferno, antes de mais nada, e seus habitantes, os monstros, os demônios, os lobisomens, o próprio Cthulhu, se é que em zonas nômades existem habitantes e não fluidos,
que sempre estiveram presentes em minhas pesquisas. Minha tese de doutorado, por exemplo, sugeria que é uma presença forte de crítica ecológica, muito extrema e radical, nas bandas de metal e punk. Em especial, os estilos mais dissidentes e radicais, black metal, death metal, thrash metal, noisecore, grindcore. A presença dos demônios, das caveiras, dos monstros e de outros seres hediondos, mais do que uma pactualidade com o mal, sugeria justamente o contrário, ou seja, o quanto as normatizações da vida promovidas pela associação entre religião, Estado e capital eram promotoras do estabelecimento dos infernos na vida de quem não se alinhasse aos seus anseios. Aí a gente pode até discutir um pouco com auto-cerco, o conceito de ideologia, mas também podemos discutir justamente o quanto esse capitalismo ele vai afetar a nossa completa subjetividade. Quando Donna Haraway sugere que os tentáculos de Cthulhu passam a passear violentamente sobre a superfície do planeta após sua libertação das profundezas, ou Kapinawa sugere que as forças das profundezas ameaçam a própria estabilidade do céu, ou quando os próprios anões de Moria, ao cavarem fundo demais devido à arrogância, libertam o Balrog, estamos a dizer que o inferno não está mais nas profundezas, mas na superfície. Não há mais limite entre o que é profundo e o que é superfície. Como diria Paul Virilio, o mais profundo é a pele. Na Bíblia hebraica, o termo Sheol é aquele utilizado para definir o mundo dos mortos, abismo, sepultura, como a banda. Juliana Fausto, em um livro belíssimo, belíssimo, sobre as cosmopolíticas animais, nos lembra que Brasília foi construída justamente sobre uma sepultura. A dos Juscelinomes candangos, ou ratos candangos, endêmicos de Brasília, extintos durante a construção da cidade. E também dos quase 100 trabalhadores candangos assassinados pela polícia ao reivindicarem melhorias na sua condição de trabalho. Imagino o Sheol que esteja sendo criado no Catar hoje devido às construções dos estados da Copa de 2022 e seus já 6.500 trabalhadores mortos. Não à toa a seleção da Noruega está jogando as eliminatórias europeias com uma tarja preta no braço em crítica às Olimpíadas do Catar e fazendo o maior corpo mole. Não que a Noruega seja lá muito boa em futebol, mas a Noruega fazendo corpo mole, então vira uma festa para os adversários. Para os povos originários da América e seus 50, 60 milhões de mortos, talvez justamente se mexendo sobre as sepulturas, visto a constante maldição sobre a política e a miséria constantes desde a chegada de Colombo na América. Colombo de Colômbia e a sua brava população inquieta hoje, tá? Outro Sheol, outra sepultura sobre a qual nós estamos justamente andando, vivendo, talvez profanando, enfim. Podemos pensar, mas a Terra em sua evolução geoecológica é uma grande sepultura. Não, não é uma grande sepultura. Não porque até nossa chegada os elementos estavam em movimento. Tudo era transformado automaticamente em matéria orgânica, fósseis, rochas, substratos e outros elementos que sempre estavam em constante troca e fluxo, troca em movimento. Somente a civilização ocidental, e agora em especial naquilo que eu chamo de inferceno, é quem enterra em forma de depósito de lixo tudo aquilo que poderia voltar rapidamente ao cosmos. Quando falo em cosmos, falo no microcosmos, falo nos mediocosmos, falo no cosmos chamado planeta, ou cosmos como casa, como sugeriam os antigos gregos. Enterramos não somente humanos, como os índios, como os trabalhadores do Catar, como palestinos, como trabalhadores colombianos, como indígenas, quilombolas ou como periféricos no Rio de Janeiro. Tá? Os quais ainda recebem, a gente enterra os seres humanos ainda, os quais ainda recebem, junto a alguns animais de estimação, a liturgia e a homenagem a seres sepultados. Mas criamos covas rasas para a matéria orgânica e forma de comida estragada, e em especial os ossos dos animais devorados por nós, bois, porcos, aves, répteis, peixes. Temos inclusive a capacidade de ressepultar os dinossauros, quando amontoamos tudo aquilo feito de plástico e que tem vida útil breve para nós em nossos lixões, em nossos aterros. Enfim, do hebraico para o grego, Hades é o deus das profundezas, do submundo dos mortos. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, traz Sheol como Hades ou Gina, onde descansam os bons e os maus.
E a Vulgata Latina de São Jerônimo, do século V, é que realmente dá a nós a concepção de infernos, ainda como lugar dos mortos, mas que no decorrer da Idade Média vai se transformar no lugar para onde se enviam os pecadores, para onde se enviam os maus. Local de extremo calor, onde uma fornalha eterna causticante não para de funcionar, onde as almas são torturadas, queimadas, destroçadas, abertas, destrinchadas. Não há fuga e o apagamento, ou a morte eterna, como sugerem os testemunhos de Jeová, parece ser um descanso e um alívio. Bem vendo a relação que os humanos, em especial o Capitoloceno, estabeleceram com os animais, aparentemente a narrativa mitológica infernal judaico-cristã nunca se deixou de exercer na superfície. Confinamento dos indivíduos e centenas de gerações de suas proles, exploração, marcação, definhamento, escoriamento, morte à vista, violência, degradação, abandono pelo homem-deus. Perseguição, mutilação e outras punições são infringidas a um número cada vez maior de animais não humanos, em abatedouros, canis, fazendas, laboratórios e na própria vida selvagem. O ecocídio, cada vez mais amplo no antropoceno e capitoloceno, transforma para os animais, literalmente, o humano no diabo e a era geológica em inferceno. Inferceno, que cada vez mais está na iminência de plena abertura, seja por causa do aquecimento global, seja pelas montanhas de lixo que cada vez mais se aproximam das cidades, quando as mesmas já não estão sendo construídas sobre os lixões e aterros sanitários, e suas capacidades de explosão, como a Vila Paris de Cubatão, ou então como o Shopping Center Norte de São Paulo quase explodiu há uns anos atrás, aí se não tivessem colocado as torres no meio do shopping. Seja pelo confinamento dos carros na urbe em momentos trágicos de enchentes, seja devido à própria pandemia. Inferceno. Se é um desvario evocar tantas narrativas mitológicas sobre o inferno, ou fazendo especulações, fabulações especulativas, e estar inventando um conceito para explicar o mundo atual e sua catástrofe ecológica, não necessariamente físico e material, mas transcendente e espiritual. Eu estou trazendo mitologia, estou trazendo fabulações fantásticas. Vamos lá, então, deixe-me materializar a coisa. Vou evocar um filósofo do século XVII, o português-holandês Baruch de Spinoza. Tido como herético, profano e satânico, Spinoza escreveu, entre suas obras, duas que deixaram tanto a comunidade judaica quanto a comunidade cristã de cabelos em pé. Ele fazia parte das duas e foi expulso e amaldiçoado pelas duas. A primeira obra, Tratado Teológico Político, tratava a governança baseada em superstições e religiões como gigantescas fraudes e estratégias de enganar a multidão. Conforme sugere Steve Nadler, o Tratado Teológico Político era um livro forjado no inferno, como foi dito também pelas comunidades religiosas da Amsterdã naquele momento. O outro livro, Ética, sua obra mais conhecida, traz uma metafísica completamente de imanência, de pertencimento ao mundo físico-material, na qual não há nada além da natureza, do cosmos e das relações entre as coisas. Deus, ou seja, a natureza. Deus é a natureza, em sua imanência, em sua constante criação de si próprio. No Ética, sugeria Spinoza que bem e mal não podiam ser tratados como valores morais e espirituais pré-concebidos por narrativas transcendentais, mas como aquilo que calcularia a potência do ser individual ou coletivo. Ou seja, se a pessoa estiver alegre, soberana, autônoma e feliz, devido à sua potência de ação sobre o mundo, fosse maior que sua submissão ao mesmo. Ali estaria o bem. O bem está na potência do ser. O bem está na ação e na possibilidade de ação do ser. Se fosse o inverso, ou seja, uma tristeza dominante devido à plena apatia, opressão e passividade perante o mundo, ali estaria o mal. O mal é quando o mundo me amassa. Portanto, fisicamente, materialmente, entre nós, o inferno, a morada do mal, ou seja, de nossa incapacidade de ação perante o mundo, permite-nos falar abertamente que há uma época de inferceno, há um mal nos amassando, há um mal nos pegando. Não somente para os animais, mas para as classes trabalhadoras, para os escravizados, para os periféricos, os marginais, os excluídos, os assassinados.
Se observarmos o mundo hoje, o Inferceno exerce seu calor e sua fornalha sobre a Palestina e sua população sobre fogo cerrado das ações militares, sobre a população colombiana, e em especial a indígena, alvo do massacre dos militares e das classes ricas do país, da população do Kurdistão, em especial as mulheres guerrilheiras de Rojava, que enfrentam os exércitos, ao mesmo tempo, os exércitos sírios, turcos e o Estado Islâmico, da população periférica negra e pobre brasileira, sem previsão sequer de se vacinar e que morre sufocada nos hospitais, metralhada na favela, ou escravizada e encarcerada na prisão, ou mesmo na própria comunidade, sendo refém da guerra entre Estado, tráfico e paramilitares. A pandemia, como um agente intensificador desse inferceno, o qual, lembremos-nos da noção do antropoceno, é um momento irreversível transformação do planeta e de seus seres. Uma pandemia que provavelmente foi disseminada entre os seres humanos, não porque um laboratório chinês criou a pandemia, mas sim por causa do consumo de animais encouraçados chamados pangolins que haviam sido contaminados por morcegos. E aqui eu quero resgatar o conceito de Spillover, de David Quammen, no livro de 2012 sobre as pandemias. 2012. E a gente pode lembrar de várias sugestões, inclusive em relação a cinema, em relação à literatura. Quero resgatar dois. Sugiro a leitura da Peste, de Albert Camus, e o filme Contágio. O filme Contágio, apesar do hollywoodianismo da coisa toda, ele vai justamente nos fazer sentir em casa. Essa pandemia, ela é resultado direto do inferno causado pelos seres humanos a Gaia. É resultado direto do inferceno. Não somente pelo consumo predatório e parasita dos recursos, e por isso combatemos, e aí eu vou ser enfático na minha fala, a ideia de ecocapitalismo, que ainda vê sujeitos de direito, como árvores, paisagens, animais, trabalhadores, como somente recursos, mas pela relação de poder sobre o planeta e todos aqueles considerados não humanos e não suficientemente meritoriamente humanos. Então, recursos somos nós, proletários, trabalhadores. Recursos são os trabalhadores da periferia. E olhem, índios, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, periféricos, como são vistos não como suficientemente gente, porque não têm o sucesso a partir das lógicas empreendedoras, inovadoras, criativas, coaches, meritocráticas da participação na divisão do bolo do capital, o qual, aliás, divide cada vez menos o bolo, concentra cada vez mais as riquezas e, como nós estamos sentindo, socializa as mazelas. O inferceno, apesar de ser comum a todos, ainda segue a lógica. Esse inferceno é comum a todos. Todos estamos no mesmo barco? Mas ele segue a lógica de Dante Alighieri em relação às hierarquias do inferno. Mas, ao contrário do que sugere o literato italiano no século XIV, seus degraus e suas formas de sofrimento não são devido aos seus pecados, mas talvez à falta deles. Quanto mais exploração, mais espoliação, mais assassinato, mais ecocídio, mais violência, assédio e violação, mais VIP é o camarote que a pessoa conquista no inferceno, mesmo tendo a condenação já realizada. Nesse sentido, que até aqui é bastante pessimista, realista, como no meu caso, podemos pensar uma educação ambiental de cunho democrático e comunitária, tá? Do comum, de partilha, de comunhão, de participação, de confiança, de compreensão plena, que só somos porque aos outros, humanos e não humanos. Será que conseguimos pensar em educação ambiental ainda perante isso tudo? Será que conseguimos pensar numa educação ambiental, como nós estamos sugerindo, que combata uma pandemia ou que justamente viva numa pandemia? Como é que uma educação ambiental pode ser feita? Não depois da pandemia, mas hoje na pandemia. E uma educação ambiental que não mais compartilha a ideia do inferno VIP, mas que justamente produza sociedades que sejam e que estabeleçam um espaço comum a todos, humanos e não humanos. Acabei de publicar um texto na Educar em Revista, da Educação em Revista da Federal de Minas Gerais, onde eu discuto um pouco o texto, um pouco a noção de comum. Quem quiser dar uma olhada ali, foi publicado em dezembro do ano passado.
conceito de Unwelt, de Jacob von Uexküll, pode nos ser muito pertinente nesse momento, por justamente nos fazer compreender que mais do que substantivos ou seres prontos materializados, nós, seres vivos orgânicos e não orgânicos do planeta, como sugere o Guattari Deleuze, que sugere vida orgânica e vida não orgânica por causa do carbono ou da ausência dele, mas todos têm uma vida útil. Ora, o urânio tem uma vida útil, tem de milhões de anos, mas há uma vida útil, há uma vida antes da transformação em outro elemento. Nós também somos verbos, movimento, contato, interação, integração, simbiose ininterrupta, a própria Gaia. Nós não somos só nós. Deleuze e Guattari, pensando no conceito de Unwelt, do Jacob von Uexküll, que é um filósofo da biologia do século XX, do começo do século XX, estoniano, eles vão sugerir que nós não somos somente humanos, nós somos humanos flores quando cheiramos flores, somos humanos água, somos homem cachorro quando brincamos com cachorro, somos homem borboleta quando vemos a borboleta, somos homens carros, somos mulheres ônibus, enfim, nós somos movimento. E nós somos o que somos porque sempre houve um planeta, sempre houve uma variedade de espécies que nos permitiu ser, entre aspas, tão bem-sucedidos como nós somos. Se algumas perspectivas pseudo-darwinianas disseram que nós só conseguimos evoluir e ser os dominantes sobre o planeta porque justamente nós somos competitivos e o melhor ganha, algumas perspectivas anarquistas, como por exemplo Kropotkin, que era o príncipe geógrafo anarquista russo do começo do século XX, ele sugeriria que nós, seres humanos, nós só conseguimos proliferar porque agimos no coletivo. E aí nós trazemos para o século XXI e falamos que só somos bem-sucedidos porque nós somos seres coletivos, não somente na coletividade humana, mas na coletividade multi-espécie. Terminando, falta uma paginazinha só. Nossa, já passei o tempo. Em primeiro lugar, como que nós fazemos uma educação ambiental, então, que possa nos tirar dessa lógica do utilitarismo ou do planeta como mero recurso? Em primeiro lugar, perceber que nossas subjetividades, nossas vidas e nossas relações, nesse inferseno, mais do que moldadas ou fabricadas, são forjadas. Tá? Nós temos que entender o que seria esse antropoceno, capitoloceno, cutuloceno, inforceno, e saber como que nós, seres humanos, individualmente ou coletivamente, somos moldados, somos formados, e eu gosto de usar o termo, já que o inferno é uma fornalha, como nós somos forjados, a ferro e a fogo. E não uma forja de enganação, mentira, mas aquela que produz aparatos, instrumentos, ferramentas e seres no calor da fornalha. E olha, estamos vivendo um mundo em chamas, aquecimento global, incêndios na Amazônia, Pantanal, Austrália, falta de água, possível falta de energia, derretimento de geleiras. E como que nós vivemos e nós temos essa subjetividade formada em meio a um ambiente extremamente degradado. Eu penso que nós estamos muito parecidos, não sei se vocês assistiram o filme Sonhos, do Akira Kurosawa, que o Sonhos ele é um filminho que ele é feito em episódios, e um dos episódios ele é o Demônio Chorão, no qual há uma paisagem inóspita, onde os demônios só choram esse lamento de dor devido ao crescimento dos seus chifres e se canibalizam. Onde o que mais sobra para a periferia são os restos. Nossas subjetividades, forjadas nas fornalhas, precisam ser compreendidas e precisam ser apreendidas a viver um mundo em ruínas, utilizando o conceito justamente de Anne Tizing de paisagens em ruínas, como viver no mundo e em paisagens multiespécies. Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar numa educação ambiental ou numa perspectiva ambiental que nos possibilite viver em comum, seja perante os humanos, seja perante os outros seres. Comum que com a pandemia nos foi tirado. A rua, os parques, as praças, as árvores, as aves. Se a pandemia e a intensificação do inferseno for promovida por nossas relações predatórias, precisamos pensar em outras relações que não sejam mais leves, respeitosas, criativas e que nos permitam um constante aprendizado.
mais do que educações ambientais que nos permitem e que nos ensinem sobre como podemos otimizar os recursos naturais, ou uso dos recursos naturais, que nos seja possibilitado justamente um aprendizado outro, de nos percebermos não como seres dotados de poder transformativo e dominante sobre a natureza, equívocos dos liberais, dos utilitaristas e dos marxistas, que nos garante uma maior produção e consumo, desigual ou não, como forma de garantir bem-estar. Tá? Nós precisamos tirar da ideia de produção ininterrupta a ideia de bem-estar. Mas que possamos, a partir de agora, da duração que nós temos ainda, adiar um pouco mais o fim do mundo e garantir para as outras espécies e gerações vindouras uma existência menos ou talvez não infersênica, em paisagens multiespécies, não hierarquizantes, opressivas e predatórias e que nos permitam criar outros conceitos para designar aquilo que nós vivemos e não necessariamente o inferno. Espero não ter sido cansativo demais, espero não ter sido prolixo demais, espero que vocês tenham entendido e que a gente possa conversar um pouco mais sobre esses conceitos aí, que a gente possa debater e conversar um pouco sobre algumas coisas aí. Fico muito grato pela atenção de vocês, pela paciência e estou à disposição. Ufa, hein? Preciso... Não sei se era isso que vocês queriam, mas tudo bem. Foi. Foi muito melhor do que nós estávamos imaginando. Eu acho que foi uma... Acho não, né? Foi uma brilhante aula, né? Eu gosto muito desse método, né? Desse modelo de reconstruir imagens, né? E a partir dessas imagens nos apresentar uma possibilidade de saída, né? Eu acho que essa imersão, né? Nessas eras geológicas aí, e mostrando que nós estamos nesse inferceno, né? Nesse inferno por nós causado, né? Nesse ecocídio, nessa destruição brutal, né? Eu acho que, assim, eu só tenho mesmo a agradecer pela brilhante aula, Rodrigo. Foi de uma capacidade assim, brilhante mesmo. Eu estou aqui ainda tentando mastigar, né, tudo isso que tu trouxe para a gente, né? Essa imagética dos conceitos, né? De como que isso tudo cria uma imagem, e essa imagem, ela enfim, eu estava acompanhando aqui o chat, né? É interessante que nós sempre achamos que o cenário ele vai ser posto de imediato, né? E hoje a tua fala, que esse jogo de imagens, ela nos mostra que a imagem ela precisa ser reconstruída, né? Ela tem traços, esses traços eles vão sendo apresentados e é necessário que nós façamos a união desses traços para a gente construir um quadro, né? Se a gente não unir esses traços, dificilmente a gente constrói um quadro, né? Eu acho que foi isso que ficou para mim, né? Enfim, desse monstro, né? Da Howey, né? Que capta tudo e todos, né? Desses tentáculos vorazes aí, que para mim nada mais é do que o sistema econômico atual, né? Que não nos permite respirar, que está todo o tempo destruindo aquilo que nos é mais comum, né? Enfim, que é a Mãe Terra, né? Que é a Gaia. E agradeço, assim, eu acho que tu trouxe hoje eu poderia resumir como um afeto, né? De como que a gente tem que ter uma ligação mais afetuosa com a Gaia, né? Hoje nós a tomamos como um objeto, né? E isso é muito claro desde a modernidade, em que o sujeito aprendeu que a natureza ela pode ser objeto de controle, de domínio, de manipulação, né? A seu bel prazer. Eu acho que a ideia de criar uma relação mais afetuosa, de cuidado com a casa comum, né? Nós estamos discutindo isso também, de que eu acho que só com esse cuidado com a casa comum, esse cuidado com a Gaia, nós veremos a possibilidade de nós reconstruirmos, né? E sairmos dessa ruína, né? Dessa paisagem de ruínas, né? Que nós estamos vivendo. Eu não tenho pergunta alguma, né? Eu acho que o cenário foi muito bem posto, né? E tu trouxe autores aí que
estão, de fato, tentando mostrar que há um espírito na natureza, né? A natureza é um espírito que esse espírito ele precisa ser conservado, porque a existência desse espírito, a nossa existência depende, de fato, da conservação desse espírito, né? Que é a natureza, e sem a qual nós não seríamos nada, né? Eu só lembro de uma fala que o Pedro Gurgen sempre repetia, né? Que bonito seria a natureza sem nós humanos, né? O universo viveria muito bem se nós não estivéssemos aqui. Enfim, essa compulsão de destruição que nos é muito próprio, né? Enfim, o cenário está posto, só tenho que agradecer mesmo, e, enfim, muito obrigado mesmo. Esse conceito aí de Inferceno foi muito, muito preciso para representar a era geológica que nós estamos vivendo, né? De uma destruição em massa, e, enfim. E talvez eu gostaria que falasse um pouquinho mais enfim, de como é que a gente vai sair disso, né? Como é que é possível nós transformarmos ou nós construirmos uma educação ambiental, tendo em vista que todos os espaços, né, são apoderados por esse monstro, né? Enfim, nós estamos tentando sair, né, emergir dessa lama que nos colocaram, e estamos tentando de uma maneira muito forçada respirar. Enfim, eu gostaria que, assim, de uma forma muito livre, o realismo tu trouxe muito bem, né? Qual é a nossa possibilidade de fuga, meu caro? Eu estou assim, sabe, tentando encontrar uma luz no fim do túnel e enfim, fique bem livre para trazer algo mais que tu acha que não tu trouxe. E, enfim, é possível a fuga? De que maneira que é a fuga, né? Assim, Fábio, quando a gente sugere esses conceitos, que são conceitos pesados, que são noções pesadas, a gente trabalha com a questão de fazer um diagnóstico do presente. A gente precisa fazer esse diagnóstico, a gente não pode, inclusive, em escola com as crianças. É necessário a gente fazer esse diagnóstico, a gente precisa apresentar esse diagnóstico, a gente não pode trabalhar com a noção de que existe de que existe a possibilidade de a gente continuar no planeta vivendo da mesma forma, agindo como está. Não tem. A ciência já determina isso, a extinção de espécies animais determina isso, a extinção das paisagens multiespécies já determina isso, a expansão da predação para atender os 8 bilhões de pessoas que estão no planeta já determina isso. Então a gente precisa justamente fazer o trabalho que a gente faz. A gente justamente precisa fazer não o esclarecimento, mas precisa fazer a elucidação do que ocorre, do que justamente está havendo. A partir desse diagnóstico do presente, objetivo, minucioso, detalhado, colocando os pingos nos is, que a gente pode começar a pensar, não talvez nas respostas mirabolantes da tecnologia. Ótimo, legal, joia, o que vier é contributo. Mas justamente o que já vem sendo feito. E aí acredito que tem muitas e muitas e muitas experiências e muitas ações que já estão justamente fazendo com que esse inferceno não seja tão infernal assim. E que se criem boas perspectivas e boas possibilidades da gente poder estar pensando em construir algo de modo mais amplo, de modo mais comunitário, de modo que a gente possa pensar que a coisa não piore. A gente pode pegar a produção os produtores agroecológicos, pode pegar a produção orgânica do sem terra, pode ver as experiências de comunidades cooperativas rurais, a gente pode ver a iniciativa de algumas cidades verdes que banem carros, assim,
de cidades que criam corredores ecológicos no meio da cidade. Nós temos algumas possibilidades ao redor de experiências de grupos que não foram completamente ainda civilizados ou civilizados, como diria a brincadeira do Drácula de Bram Stoker, de como a gente pode pegar as experiências e as relações, principalmente, que algumas comunidades originárias no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Ásia, na África, qual que é essas relações que essas comunidades têm e essas comunidades lutam para manter essas relações. Só ver o que a Bolívia fez. Houve o golpe contra o Evo Morales, que, assim, lógico que a gente precisa pôr os pingos nos is. O Evo Morales, ele puxou uma corda que não deveria ter puxado ao estender seu prazo, mas ao mesmo tempo não justificaria o tipo de golpe racista que foi dado na Bolívia. O que aconteceu? Uma reação popular e as coisas voltaram nos eixos, tá? Por quê? Porque existe uma grande força dessa população boliviana, dos povos originários do Peru, a reação que hoje os povos originários da Colômbia estão promovendo contra o governo colombiano, são formas de nós pensarmos junto, em coletivo, em comum. Por quê? Porque esses povos não suportam mais esse tipo de existência, esse tipo de ação contra eles, contra o planeta e contra esse coletivo que são eles e o planeta, que são eles e os outros seres que compartilham com eles. É só ver as experiências dos zapatistas no México. É só ver a luta das meninas de Rojava. Então, são diversas iniciativas. Algumas elas chegam ao fim, algumas elas se mantêm por muito tempo. Então, o que a gente sempre sugere é justamente esse alinhamento político em nossas diferenças a essas iniciativas e aprender como eles estão fazendo, quais são suas formas de resistência e criação de outras perspectivas, outras formas de relação, outras sociedades, e o que podemos aprender com eles e o que nós, em nossos contextos, podemos fazer após o aprendizado. Não aplicar o mesmo, porque o contexto é diferente, mas como que se dá esse aprendizado? E como que se dá esse fortalecimento das lutas? É só ver, por exemplo, também os movimentos altermundialistas que ocorreram na virada do século XXI. Foram movimentos globais que foram barrados de uma certa forma em sua legitimidade por causa dos atentados às Torres Gêmeas, mas não foi parado. Não foi parado. Eles não foram completamente bloqueados. Então, existem experiências, existem situações, existem iniciativas as quais nós precisamos compreender, nos vincular, nos alinhar e justamente fortalecer a luta. E justamente fortalecer essa... Porque não tem jeito. Nós temos um exercício de poder, e não é só no Brasil, é em esfera internacional, porque é um capitalismo global neoliberal que está vindo com toda a força e determinando aos lugares o que eles devem fazer para o mundo, porque essa situação na qual o Brasil está inserido, de cada vez maior sucateamento da sua ciência, da sua educação, da sua saúde, ele não se dá somente porque há um governo que tem a intenção dessa destruição, mas sim porque há uma larga rede que sugere, uma larga rede internacional, e não é uma rede conspiratória, é uma rede de ação capitalista que sugere que o Brasil deva ser o produtor de commodities, e nem de comida, de commodities. Commodity é uma coisa, comida é outra. Quando você produz comida, você estabelece um preço justo também para um preço justo. Quando você produz commodities, você joga para os pobres no mercado pelo preço internacional, pelo preço ao qual essa commodity é submetida pela especulação da Bolsa de Chicago. Então, como que a gente justamente promove outras possibilidades de produção e não vincular essa produção a esse capitalismo global que é especulativo, porque tudo virou especulação, tudo é especulativo. Como que a gente foge dessa especulação? Só que aí a gente precisa parar de depender desse capitalismo especulativo. E como que a gente faz isso? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão que a gente precisa aprender com esses movimentos. Eu gosto demais dos zapatistas porque eles estão aí há quase 30 anos resistindo. Eu tive em Chiapas, conversei com eles.
É impressionante a força, é assim, e aí é necessário uma força e uma escolha de vida. É a escolha de vida que esses povos, eles têm, e eles justamente resistem nessa escolha de vida, mesmo após o contato com a civilização ocidental, que já está completamente globalizada. E aí, como que nós, professores, educadores, universitários, cientistas, vamos aprendendo com essas falas? É por isso que eu trago em minha fala aqui, com grande força, não somente o pensamento internacional da academia, mas justamente o que os povos da floresta estão sugerindo. O que as periferias, o que, por exemplo, uma CUFA, por exemplo, está fazendo hoje? A Central Única de Favelas do Brasil. É quem está sustentando os pobres, quem está sustentando os miseráveis no Brasil hoje, graças à grande rede de solidariedade estabelecida, em grande parte é a CUFA, é o MST. Então, como que se dá o alinhamento? Não um alinhamento homogêneo, e sim como que se dá esse alinhamento, essa interconexão, que é justamente o que eu chamo de interespécie, porque essa interespécie não é só a relação humano com os outros seres. Homem, árvore, mulher, onça, enfim, homem-lobo, mulher, onça, enfim, entendeu? Mas sim como se dá essa multidiversidade das ações políticas que nos vão garantir a existência. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa pensar, Fábio. E nesse sentido, eu ainda sou otimista. Dá para fazer porque já foi feito. E está sendo feito. Concordo plenamente contigo. Cris, eu acho que a Cris levantou a mãozinha ali, a mãozinha virtual. Professor, boa noite. Boa noite. Houveram elogios à sua pessoa, ao seu trato com o assunto, né? E eu vou sinalizar aqui a da Sara e da Amanda, e a Amanda também deixou uma pergunta, né? Então, primeiro vou para os elogios, professor. A Sara Brito disse que o senhor é bastante poético, fez uma excelente contextualização, né? Muito bem estruturada, e tem que entender um pouco de muita coisa para, então, utilizar a obra de Lovecraft no contexto é bem inteligente, ela amou. A Amanda disse que deu uma explosão na cabeça dela, na mente dela, com o nível do conhecimento do senhor, né, e sua linha de raciocínio. Em Porceno, inferno em hierarquia, apesar de todos estarmos passando pelo mesmo inferno, estamos em níveis diferentes, sendo forjados à base da pressão, a ferro e a fogo. E que, apesar de termos chegado a esse inferno devido à individualidade, ganância do capitalismo, fome e miséria, estamos sofrendo coletivamente, que devemos mudar nossa forma de relacionar com o mundo, hoje, porque amanhã é utópico. E a Amanda, o elogio que eu acabei de ler, ela também te faz uma pergunta. Quais seriam as mudanças imediatas que poderíamos fazer que traria essa mudança em favor do meio ambiente? O professor dispôs de duas teorias sobre a responsabilidade. Uma seria do governo e outra de um coletivo como um todo. Em sua opinião, qual linha de raciocínio seguir? É por isso, obrigado, Amanda, pela pergunta, pelos elogios, obrigado também ao pessoal pelos elogios aí, tá? Tava com medo de fazer ao mesmo tempo, eu queria sair um pouco do senso comum das discussões ao redor da educação ambiental do meio ambiente, porque muita coisa já foi dita sobre isso e eu não queria ser repetitivo aqui, e ao mesmo tempo eu tinha um certo medo de ser distante demais daquilo que as discussões vêm promovendo. Tentei ao máximo estabelecer um equilíbrio aí. Seguinte, a gente, eu acho que não é só no Brasil, é que no Brasil essas coisas elas são muito marcantes. A gente precisa parar de entender que o Estado ele é uma empresa. O Estado ele não é uma empresa no qual a gente paga e a gente precisa ter justamente o produto, o serviço ou o dinheiro de volta. Na teoria política do Estado, como se construiu pela filosofia moderna e pela filosofia contemporânea, a ideia é que o Estado, principalmente pensando em uma perspectiva mais social, tá?
Se a gente for pensar numa perspectiva libertária anarquista, a ideia é derrubar o Estado, derrubar o capital e criarmos formas diferentes de nos socializarmos, de nós nos estruturarmos, de nós nos administrarmos. As experiências de Barcelona nos anos 30 são bem interessantes. A experiência da colônia Sicília, no Uruguai, é bem interessante. E de algumas outras experiências chilenas, americanas, enfim. Mas a experiência dos zapatistas é bem interessante também em relação a essa autonomia. Mas pensando no que temos, a gente precisa entender que somente a partir de um escopo democrático a gente consegue fazer com que os coletivos tenham as suas reivindicações atendidas. Tá? E, na verdade, a ideia não é nem o coletivo ter a reivindicação atendida, é o Estado justamente ser o coletivo. Só que para isso, para que esses coletivos tenham reivindicações que realmente sejam reivindicações comuns, é necessário que haja justamente uma compreensão do funcionamento político das sociedades. Porque também, e aí, apesar das críticas que a gente faz, eu sou bastante nietzscheano, deleuziano, spinozano, e eu tenho as minhas críticas extremas a Platão. Platão, ele vai justamente sugerir a ideia na qual a gente não pode confundir democracia, e o Platão acusava a democracia nisso. A gente não pode pensar que a democracia é uma luta pelo atendimento exclusivo àquilo que eu preciso. Isso é uma crítica que foi feita aos próprios movimentos sociais, quando muitas vezes os movimentos, vou pegar o caso do movimento feminista, no qual as feministas negras, elas acusam as feministas brancas de que não dá para a gente, por exemplo, ficar discutindo a questão de raça, sendo que o movimento feminista é um só. Qual que é a acusação das mulheres negras? Não, cara pálida, você está lutando só pelo feminismo, pelo direito das mulheres e o direito em relação à questão racial. Então, muitas vezes, essa própria ação política ela é destituída dessa perspectiva mais comum, justamente uma perspectiva de atendimento somente à sua reivindicação. E é por isso que precisa haver um amplo processo de compreensão do político, da esfera política, do convívio político, para que a democracia não seja somente compreendida como um atendimento àquilo que eu quero exclusivamente. Essa é a questão. Essas lutas são necessárias, essas lutas são imprescindíveis. Mas a conexão entre essas lutas também elas são imprescindíveis. Quanto mais essas lutas se compreenderem como necessárias em suas individualidades, singularidades e diferenças, mas também como conectivas de formas a agir em comum em suas diferenças, aí você tem um Estado que vai precisar se compreender não somente como o leão de chácara de um grande empresariado, como o Estado se comporta no Brasil, e sim como um Estado que vai atender ao coletivo. Só que para isso precisa haver a força, né? É uma grande questão, mas precisa entender a política também com uma relação de forças, no qual nós temos quem determina as leis justamente é aquele que exerce o maior poder, que é justamente essa grande classe empresarial no país, que é quem define os rumos. Olha o licenciamento ambiental, olha a reforma trabalhista, olha a reforma do ensino médio, olha a BNCC. Tudo isso integrado vai fazer com que um país seja justamente um espaço amplo de dominação, inclusive, entre aspas, ideológica, de um capitalismo que vai tratar as pessoas como as únicas exclusivas culpadas pelo seu fracasso, e não toda essa integração entre poderes que vai formar essas multidões de condenados. Os condenados da terra, como diria Franz Fanon, né? Que praticamente estamos nos tornando. Porque quer queira, quer não, nós estamos aqui num processo de tentativa de sobrevivência em nossos trabalhos. A gente percebeu quantos colegas foram mandados embora, quantos colegas eles perderam empregos na última pandemia, quantos colegas estão em uma situação de desespero amplo.
perante tudo isso? Perante o quê? Perante uma tragédia ecológica que é a pandemia, que está sendo utilizada por esse grande capital associado aos estados mais reféns desse capital, como é o caso do Brasil, como justamente um processo de ampliação dessas desigualdades e desses processos exploratórios. Então, tem essa. Então, é necessário essa ação independente de um Estado, mas é necessário também a ação perante um Estado que não quer que haja essa independência. E aí, qual que é a grande questão? É a grande questão que pautava os movimentos do século XIX. Eu tomo o Estado e o transformo, ou eu vou, aos poucos, parando de depender desse Estado, porque outras formas de administração, elas são cada vez mais eficientes. Esse é um debate que é preciso ser feito pelos movimentos, justamente pelas alternativas, pelo movimento ecológico, pelos movimentos alternativos, porque se não for feito esse debate e essa elucidação, tudo o que vai ser é uma gritaria e um certo atendimento. Ah, maravilha, meus direitos foram atendidos. Tchau para vocês, vou embora, se virem aí. Pô, aí não rola. Acho que seja mais ou menos por aí, Cris. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu sim, professor. Muito show. Fantástico. Professor Fábio, no chat não tem mais nenhuma consideração, nenhuma pergunta. Eu estou totalmente satisfeito também com o que o Rodrigo trouxe. Eu acho que nós já podemos ir para os finalmente também, para não cansá-lo muito, enfim. Estamos à disposição aqui, mas tudo bem. A ideia é não cansar vocês também. Tranquilo. Mas é só agradecer mesmo, Rodrigo, pela brilhante fala. Obrigado. Eu acho que é uma oportunidade única para a gente aqui, né? Estamos agora iniciando os trabalhos do Observatório de Ecologia Integral e Sustentabilidade. É uma parceria que nós estamos, aos poucos, construindo, né, contigo e com outras instâncias aí. E debates como esse, eu acho que nós temos que transformá-los em rotina, né? Porque, para além de uma atitude coletiva, o que fica para mim hoje também, a partir de tudo isso que tu disse, é que é necessário também uma transformação de uma atitude individual, né? De um cuidado que é extremamente necessário nesses tempos aí que tudo se agravou de uma maneira absurda, né? Eu acho que também fica essa ideia, né, de que é necessário que nós construamos uma outra forma de pensar o mundo, né? Que eu possa, no primeiro momento, transformar a minha relação pessoal, né, com a Gaia, com a natureza, e aí, havendo essa transformação individual, a gente pode ascender isso para uma atitude mais coletiva, né? E aí fortalecer de fato, né? Acho que isso é interessante também que tu trouxe, de que o Estado não, ainda que nós vivamos em uma democracia, ele não está aí para atender a tua demanda. Olha, atendeu a minha demanda, beleza, tudo bem, vamos embora, que se dane os nós, né? Como diria a Ana Carolina. Eu acho que o Estado está aí para atender o comum da comunidade, né? E nós precisamos, de fato, fortalecer essas atitudes que sempre visam, né, a transformação de algo que está sendo desmantelado via políticas, por meio da inserção dessas políticas à violência, que eu costumo dizer, né? Essas políticas neoliberais, né, que tendem a devorar tudo e todos. Eu acho que foi uma fala que realmente, para além da poesia, né, e uma poesia que não é apenas devaneio, é uma poesia que se materializa por meio de uma atitude, né, de uma atitude que é concreta. Hoje tu nos ensinou que é necessário que nós é necessário que a gente modifique o nosso modo de pensar o mundo, não só pensar, mas o nosso modo de relacionar-se com o mundo, né? Eu acho que isso que é importante. E para nós aqui do Unicatólica, né, que estamos na Amazônia Legal, né, a Amazônia que, para além de um espaço arborizado, é um espaço de vida. Enfim, né, foi uma
enfim, só nos encheu de gás, né, e aí gás no bom sentido do termo, para continuar, enfim, né, e pensar as possibilidades de transformar de fato o que está aqui, né, presente de nós, essas araras que passam todos os dias de manhã aqui cantando na nossa janela, cantando, gritando, né, aquele alvoroço todo, enfim, os papagaios que correm, enfim, tudo isso que está aqui, né, que nos transforma também em homens araras, homens, enfim, acho que isso que é bacana. Muito obrigado mesmo, e te passo a palavra agora para suas últimas considerações, e espero reencontrá-lo brevemente, né, porque a ideia é que nós façamos mais momentos como esse para aprender contigo, e enfim, né, e nessa aprendizagem a gente trazê-la para o nosso modo de vida, enfim, e tentar de algum modo contribuir com alguma coisa. Muito obrigado mesmo, viu? Eu agradeço, Fábio. Deixa eu só falar uma última coisa. Uma das experiências que eu fiz durante a pandemia, eu estou dando aula na Uniso, eu estou dando aula em AD para um componente no qual eu trabalho com a questão ambiental. E nessa pandemia, eu fiz uma experiência com meus alunos e com as alunas, tá? Tanto do ensino de geografia, quanto sobre a questão da transformação social. Eu sugeri a observação daquilo que é menor, daquilo que é mais pequeno, daquela vida que está ao redor. Eu sou muito influenciado por esse livrinho aqui, que é o do Ernest Fritz Schumacher, O Small is Beautiful, ou O Importa Ser Pequeno, sobre uma economia que seja mais... sobre uma economia, uma vida que seja menor. Não menor no sentido qualitativo, mas menor no sentido... Não menor no sentido quantitativo, mas menor no sentido qualitativo, de recusa e criação do outro, e criação de uma outra coisa que não seja aquilo que nos ameaça, que nos amassa. E eu peço para os alunos, das alunas, tirarem fotos. Fotos do quê? De insetinho, de passarinho que passa, de nuvem, de plantinha crescendo no chão. E os alunos, e boa parte das salas enlouquecem. Por que eles enlouquecem? Porque eles passam a observar coisas que não passavam antes, que não observavam antes. Eles passam a caçar os bichos, que são raros, porque tem pessoa que mora em apartamento, pessoa que mora mesmo em casa, no centro da cidade, que não aparece esses bichos. E eles criam uma relação de afeto com esses animais e com essas plantas e com esses pequenos seres que se torna uma coisa sensacional. As minhas alunas da pedagogia, as quais eu estou trabalhando com geografia, elas vêm fazendo coisas com os alunos e aluninhos delas de 7, 6, 5 anos, que são trabalhos fantásticos justamente a partir dessa relação de afeto das crianças com os bichos. Esse devir joaninha, esse devir besouro, esse devir aranha. Então, talvez uma das formas pelas quais a gente possa fazer esse trabalho é pensar no menor, é pensar no pequeno, é pensar em como a gente não se submete a um ditame, no caso da educação, a um ditame daquilo que é o currículo, ou daquilo que é oficial, ou daquilo que é ou não científico, que outras coisas podemos fazer nessas relações. Eu acho que vale a pena a gente pensar nesse sentido. Enfim, quero agradecer a vocês mais uma vez, foi uma honra muito grande, uma felicidade muito grande. Eu espero que eu possa ter contribuído com os debates e com a semana acadêmica de vocês. Parabéns pela semana acadêmica. Eu sei o quanto é difícil organizar um evento desse. Eu já fui coordenador de curso, de grandes e pequenos cursos, e não é fácil mesmo. Por isso que eu vim aqui querer contribuir com a fala de vocês. E estou à disposição, estou aberto, a gente vai conversando. Obrigado mais uma vez. A você e a Cris. E a Universidade e a Católica como um todo. Não, com certeza eu vou... As pessoas, os alunos que estão aqui, os alunos e as alunas vão te encontrar mais vezes, né? Porque agora que a gente já tem o seu WhatsApp e o seu e-mail, nós vamos te encher o saco. Olha, Rodrigo, nós estamos precisando de você, assim. Muito obrigado, meu cara. Assim, obrigado mesmo e foi brilhante, assim, pra gente. Aprendemos muito, tá? Muito obrigado. Eu agradeço. De coração mesmo. Em nome da Cris, em nome da Unicatólica, muito obrigado. Obrigado a todos e todas que também estiveram aqui contribuindo, né, e participando ativamente desse momento. E a Cris aí passou o link, né, para presença e para emissão de certificados posteriores, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas e um ótimo final de semana. Cuidem-se, saúde, né? Isolamento sempre, máscara sempre, álcool gel sempre.
Tudo bem? Um abraço a todos e todas. Rodrigão, muito obrigado. Cris, tamo junto. Um abração. Boa noite, pessoal. Um abraço, um cheiro, um queijo e que a força esteja com todos vocês. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente.